ou de casa. E aí, minha nega, como é que tá a força? Me permite entrar. Esse episódio é um lembrete de que você não é a sua ansiedade. E isso vão vir com várias coisinhas que eu juntei aqui que me ajudam nesse meu processo de aliviar a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa que me vê com esse sorriso. Acho que tá sempre tudo bem. Mas na maioria das vezes a minha cabeça me leva muito rápido pra um lugar de ansiedade. O meu primo, numa fase que eu tava passando super difícil, ele falou pra mim assim: Indy, ansiedade é viver no futuro, né? E eu tenho coisas do meu passado que às vezes me fazem ter medo do futuro. E aí eu esqueço totalmente do meu presente, onde eu tô, o aqui e o agora. Então, a ideia desse episódio é trazer lembretes pra você se ater no aqui e no agora, no que você tem, no que está no seu controle, o que não está, no que é só a sua imaginação e o que pode realmente acontecer e como é que você pode se preparar para isso de uma forma tranquila, sem sem surtar, gata. Eu tô falando isso porque eu tô numa fase em que eu tô na beira do surto, mas estou aqui para hoje a gente melhorar juntinhas, eu e você. E eu fico muito feliz em te ter aqui mais uma vez, me ouvindo nesse podcast, aprendiz. Tô muito mais calma, digamos assim. Acho que os últimos meses me deixaram ali um pouco agoniada. Eu tava um pouco em agonia, angustiada. Não vou dizer que não estou, 100% que estou livre disso. Acho que se você ouvir o último episódio sobre ambição, você vai entender um pouco mais esse porquê. Mas a ideia do episódio de hoje é realmente você e eu, juntinhas, descobrir um caminho para aliviar esses sintomas da ansiedade. Na minha última sessão de terapia, eu tô gravando esse episódio numa segunda e a minha última sessão de terapia foi na sexta. E a minha terapeuta teve a hora que ela falou assim: nossa, parece que eu conversei diretamente com a sua ansiedade. Eu fiz: foi isso mesmo, gata. Eu tô nessa. Vocês que estão acompanhando, né? Eu já falei sobre empreendedorismo, já falei sobre outros temas aqui. E eu tô passando por uma fase muito transformadora que tá me causando muita ansiedade. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa desde sempre, mas era muito controlado, sabe? Eu tava ouvindo em um outro podcast de que todo mundo tem ansiedade em alguma medida. E assisti Divertidamente 2, curiosidade, eu nunca tinha assistido Divertidamente. Aí eu assisti na Disney, né? Na Disney Plus. E assisti o 2 no cinema no sábado. E a parte da ansiedade, vou tentar não dar spoiler, mas a parte da ansiedade eu falei, gente, está na minha mente. É o filme da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e geralmente com aquela busca incessante de alcançar mais conquistas, né? É o que eu falei no último episódio ali da ambição. Eu sou uma pessoa ambiciosa. É um traço em que eu gosto muito em mim, mas que eu preciso ter um equilíbrio para essa ambição não me levar para caminhos não saudáveis. E aí, eu tava lembrando, né? Eu ia gravar esse episódio durante o final de semana, mas eu queria tentar me desligar. Inclusive, pra me desligar, eu tô lendo um livro esse final de semana. Eu estava lendo um livro de negócios originais de Adam Grant. Não sei se vai ser esse mesmo nome aí no Brasil, porque o português de Portugal e o português do Brasil, geralmente a tradução quando vem um livro assim que é estrangeiro, né? A tradução é um pouco diferente. Agora mesmo eu tô lendo O Segredo da Criada. Só que o primeiro livro, A Criada, eu li ele em português do Brasil, no Kindle, que é A Empregada. E aí, eu ganhei no meu aniversário agora o livro 2, que é O Segredo da Criada, e um outro livro da mesma autora, que eu pensei que seria o terceiro, mas não foi, enfim. E eu li o livro, eu estou lendo esse livro na intenção de me desligar um pouquinho do livro, que ele é um pouco focado em negócio e tal. É um livro totalmente de estudo, né? Pra eu aplicar agora na empresa e tudo mais. E eu dei um break esse final de semana, dei uma pausa na sexta-feira, comecei a ler ele.
que é um livro de suspense, que envolve muito e tal, pra poder aliviar a minha ansiedade também. E tá resultando, hein? Tô indo bem. E eu tava lembrando quando eu tava no Brasil, que eu estava muito ansiosa. Eu tive. Acho que a minha primeira crise de ansiedade que eu consegui identificar que era uma crise de ansiedade foi no início desse ano, em janeiro. E aí eu fui pro Brasil, tive outra crise de ansiedade. Foi ali onde eu cheguei ao ponto de exaustão, pedi pra sair do trabalho, pipipopopô. E eu fiquei muito surpresa de manhã identificar em que eu estava muito ansiosa. Então, assim, muito estressada e tal. E ela me mandou esse áudio aqui essa semana. Indy, ô minha filha, boa noite. Ah, você tá bem? Como é que tá você? Como é que vai as coisas? Eu tô indo mais ou menos, né? Dando para levar a vida, mas tá tudo bem, tudo em paz. E você, tá bem? Como é que tá a saúde? Olha, mamãe, eu te vi observando, viu? Dá um jeito de tu aliviar esse estresse, né? Essa agitação que você tá de uns meses para cá. Ô, minha filha, não fica assim, não. Fica bem, fica tranquila. Graças a Deus, sobre seu trabalho, tudo está se ajustando. Não há necessidade nenhuma, minha filha, de você ficar esse tempo todo nesse estresse, nessa vida corrida. Dá um jeito, mamãe, de melhorar mais. Fica bem, fica tranquila. É isso que eu quero, viu? Tá bom. O mais, vamos pedir força a Deus, que tudo em nossas vidas se resolva. Te amo, minha filha. Tenha uma noite de paz na presença de Deus. Beijos, beijos. Deus te proteja, minha filha, te livrando de todo mal, hoje e sempre. Fica de boa, que tudo vai dar certo em tua vida. Logo, logo, vem dando e você vai ter dias melhores, eu creio. Deus é poderoso e verdadeiro. Até logo, minha filha. E uma coisa que manhã sempre fala é que eu sou ansiosa que nem ela. E eu não sei, aqui eu estou falando muito da minha experiência e do que eu leio, do que eu consumo, do que eu busco de conhecimento até para poder transmitir, mas não sou formada em psicologia, né? Então eu não tenho um lugar propriamente dito de fala, eu estou falando da minha experiência, e aí eu tenho um lugar de fala, né? Porque é a minha experiência. Mas eu não sei se é um fator genético, mas eu consigo perceber que às vezes eu me vejo repetindo alguns ciclos, principalmente ciclos que manhã já fez ou continua fazendo, né, na trajetória dela. E ela sempre fala, quando eu tô falando, eu tô muito ansiosa e tal, ela fala bem assim, em dia você é estressada que nem eu, ansiosa que nem eu. Só que ao mesmo tempo, tem um estigma, né? Agora mesmo ela tá numa fase em que minha avó tá bem debilitada. Então a gente tá todo mundo muito em estado de tensão mesmo, sabe? De alerta. Eu tô com receio de receber uma ligação de algum familiar do Brasil, enfim, tá uma situação muito delicada. E tá todo mundo assim. Então, eu tô doente, minha pressão tá alta, minha mãe hipertensa há anos. Minha pressão tá alta, eu vou no cardiologista. E possa ser que ela tenha alguma coisa mesmo ali no coração, ela já tá desenvolvendo alguns problemas desse tipo. Mas eu, Indiara, aqui, sem lugar de fala de uma médica, acredito que é a ansiedade, essa preocupação que ela tá tendo com o vovô, que tá deixando ela tão aflita, que tá deixando a pressão dela alta por vários dias. E a gente tem uma tendência a cuidar, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós, a cuidar da saúde física, mas não cuidar da saúde mental. E eu falei pra ela, mãe, eu tenho ainda, né? Eu ajudo a mãinha, ajudo a vovó e tal, mas eu tenho muita vontade de pagar terapia pra toda a minha família, assim. Pelo menos pras minhas tias, né? Porque toda a minha família é grande. Porque eu sei que tem muito trauma, tem muita mágoa e que não se sabe lidar com isso de uma forma gentil consigo mesma. Eu estava na terapia tentando identificar alguns pontos, né,
do porquê eu tô indo tão rápido para esse lugar de ansiedade, sendo que o meu racional, né, eu entendo às vezes da onde veio, e é engraçado que eu sou muito imediatista. Sou uma pessoa que pensa rápido, fala rápido, aprende rápido, exceto algumas coisas. Eu vou entrar nesse assunto já já. E a minha terapeuta falou, eu tenho essa tendência, né, a sentir, eu tava falando isso com a terapeuta, que eu identifico, porque eu tô com essa prática do autoconhecimento, eu identifico o sentimento, e aí eu fico, tá bom, mas não passou. E aí, cadê? Passa logo. Mas não passa, né, de imediato. E ela tava falando que o entender tá na razão e o sentir tá na emoção. E são duas coisas que eu preciso construir essa ponte, não vai ser de imediato. Aí eu fiquei, nossa, Rafa, por quê? E eu tava, né, fiz uma pesquisa bem rapidinha lá no Se Vai Embora, na comunidade que eu tenho no Instagram, perguntando às pessoas se elas se sentem ansiosas. E aí, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Olha, 94 pessoas falaram que se sentem muito ansiosas, 6 disseram que não se sentem, e 27 pessoas disseram que se sentem mais ou menos ansiosa. E eu parti do mais ou menos ansiosa de alguns anos, né? Mais ou menos ansiosa, para agora tá muito ansiosa, a um ponto de que eu comecei a avaliar se é interessante entrar para um medicamento, ter uma consulta com um psiquiatra e tudo mais. Eu falei isso com a minha terapeuta, eu tenho uma resistência para remédio. Não me pergunte por quê, eu acho que assim, minha avó, como ela é curandeira, rezadeira, mãe de santo, a gente sempre resolve tudo muito no chá, na folha, na essência. Então, pra mim, eu consigo resolver, né? Tudo até então eu conseguiria resolver num chazinho de camomila, num negocinho. E e eu sempre tive essa resistência, mas agora eu tô começando a abrir meu coração, né? Já conheci algumas pessoas que tomam medicamento. Não tô julgando, essa resistência não é um ponto de julgamento. Mas como eu faço um tratamento há muito tempo pra endometriose, colocando hormônio no meu corpo e tal, é uma coisa que é inevitável pra mim. Então, outros medicamentos que eu posso evitar, eu tento, né? Então, eu tô nessa fase de análise. A minha terapeuta até falou, Indy, tenta se observar essa semana. E eu lembrei de um hábito aqui, já tô adiantando alguns passos, né? Que quando eu era criança, eu escrevia muito no meu diário o que eu passei ali no dia. E eu amo escrever, eu venho escrevendo, mas eu sinto que eu escrevo, eu tô sempre... E aí minha amiga tava falando isso comigo esse final de semana, que eu precisava achar uma coisa que eu não estivesse fazendo por produtividade e tal. E aí eu falando com a minha terapeuta, eu vou voltar a escrever pra ver a minha evolução. Ela, não, Indiara, não é pra ver a evolução. Só escreve pra você identificar os seus sentimentos pra gente avaliar se eu vou precisar de uma consulta com o psiquiatra e tudo mais. E eu tô percebendo, né, que a nossa geração já fala mais abertamente sobre psiquiatria, sobre a psicologia, sobre recorrer ao serviço desses profissionais de uma forma mais leve, sem o estigma de que tinha antigamente, né, que acho que até hoje minha mãe tem. Quando eu tava fazendo o Caminho de Santiago, ela falou bem assim: é bom, minha filha, pra você deixar tudo pra trás e deixar de fazer porra de terapia. E eu, mãe, a terapia não é ruim, eu quero que a senhora faça em algum momento. E aí eu perguntei pros borinhas o que é que eles faziam quando tá se sentindo ansioso. Eu tive várias respostas bem interessantes. Teve gente falando, uns surtos, conversa com as amigas e ginásio ajuda. Aqui foi ela dizendo que tinha uns surtos de ansiedade. Tento técnicas de mindfulness, principalmente paro e respiro fundo. Foi Priscila. Terapia, Thaís falou. João Oliveira, academia e sair andando pelo centro. Nas lojas que eu gosto, pra fazer umas comprinhas, né? Eu sei. A Maiara, se é em um local que permite, sento no chão, faço a respiração e alongamentos de 5 a 10 minutos. Luciana diz que Netflix e conversa com os amigos. Maria Olívia diz que respiração em tempos. Fico contando. Respira, segura e vai seguindo até centrar. Vamos fazer isso juntinho agora?
A gente vai combinar, tá? Quando eu tiver ali naquele estado de tô frenético, vamos dar uma respirada. Eu sinto que às vezes eu esqueço de respirar e eu percebo isso agora que eu criei um outro hábito que tá me ajudando na ansiedade, depois do Caminho de Santiago, que é caminhar. E aí eu vou dando picos, né? Correndo um pouco, caminhando, correndo um pouco, caminhando. E eu sinto toda vez que eu começo a correr, principalmente quando eu tô no espaço livre, né? Sem ser na esteira, na academia, que aí acho que na esteira eu lembro mais. Mas quando eu tô na pista aqui de corrida, eu esqueço de respirar. E aí eu começo a sentir dor de facão, que é aquela dor no pezinho da barriga, assim, meio que na costela, na verdade. E na Bahia a gente chama dor de facão. Aí eu começo a sentir dor de facão, eu sei que eu não tô respirando e tento conciliar a respiração. Mas eu sei que eu esqueço de respirar. Então eu tô tentando sempre estar relembrando pra mim mesma de que eu tenho que respirar. Bruna Freitas, minha amiga, que eu tô sempre falando aqui. Ela falou partilhar, falar sobre yoga e técnicas de respiração. Carla Linhares, respiro bem devagar, me concentrando na respiração. E falo palavras de afirmação. Acho que essa de palavras de afirmação é uma boa, né? Sem positividade tóxica, é claro, mas eu tô tentando lembrar das minhas conquistas. Eu acho que eu tô numa fase que eu já conquistei bastante coisa pra minha idade, pra minha história, pra quem eu sou. E eu esqueço muito rápido dessas conquistas já buscando as próximas. Então eu tento sempre me situar nesse presente aqui. Cris falou que escuta a música. Cris Rego. Thaisa Vitório, falando nomes das coisas que estão ao meu redor para me situar no presente. Isso é muito bom, irmã. Eu amei essa dica pra me situar no presente. Eu preciso fazer isso. Inclusive, na sexta-feira, quando eu saí da terapia, eu compartilhei com meu companheiro de que eu tava... Ele me conheceu numa fase em que eu tava passando por muita transformação, em que eu não tava bem psicologicamente, e eu deixei isso muito claro desde o início. Fiz, olha, iniciar uma relação agora eu não sei, hein? Então, ele falou, cara, se você tá dizendo que essa é a sua pior versão, eu não consigo imaginar qual vai ser a melhor. Eu tô dentro, é top, eu tô um. Então, assim, eu não tô me sentindo eu mesma já faz um tempo. Que eu tô nessa expectativa da mudança, nesse medo e tal. E eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sempre gosto de ser muito elogiada pela minha energia, né? E quando as pessoas me elogiam pela minha energia, eu fico muito feliz. Falo, cara, essa sou eu. E aí eu sinto que, como eu sou uma pessoa muito enérgica e que eu sempre tenho esse carisma lá em cima e tal, quando eu tô em baixa, o que é normal, eu não me cobro em ser assim o tempo todo, né? Eu até brinco, eu falo sempre, gente, eu tenho uma bateria ali, uma hora meu carisma acaba, aprendi isso em um outro podcast que eu escuto, que não é a minha, então uma hora realmente meu carisma acaba. Quando eu escutei alguém falando isso, eu falei, gente, tem pessoas igual a mim, mas eu venho recorrente já me sentindo pra baixo. E é tão perceptível que até pessoas que não convivem tanto comigo conseguem perceber. Eu fui fazer a unha essa semana e Kate, que deve estar escutando esse episódio agora, ela fala, você tá mais quietinha e tal. E eu fico um pouco mais introspectiva, um pouco mais calada. E eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar muito, gosto de ouvir também, que tô ali brincando, tenho um humor ácido. E já faz um tempo que eu tô muito oscilando. Tô oscilando, né, mais frequente. E lógico que a gente vai ter dias mais produtivos, outros não. Mas eu tô muito mais frequente esses meus altos e baixos. E aí, John, ele pegou e fez bem assim... Eu falei, eu tô querendo sempre me relembrar do presente, porque eu tô presa no passado, né? Que o meu primo, ele também fala isso, né? De que viver no futuro é ansiedade, traz ansiedade, e viver muito no passado traz a depressão. E eu tô, assim, eu sempre sou uma pessoa muito grata pelo que eu tô vivendo, mas eu tô com dificuldade nesse momento de me ater no presente. E talvez você que esteja do outro lado esteja passando por isso, ou possa se sentir assim em algum momento. É por isso que eu tô trazendo isso à tona pra gente poder se ajudar de uma forma amigável, né? Entre você, a sua ansiedade, os seus sentimentos. Todos eles precisam estar aí, mas eles não podem tomar conta de quem você é. Isso aqui eu tô guardando pra eu ouvir no futuro. E aí ele pegou na minha mão e fez, vem cá. E me levou na varanda da gente aqui em casa. E o sol tava quase se pondo. E ele fez, esse é seu presente agora. E me abraçou.
E pra mim eu tenho uma dificuldade de entender. Eu acho que eu sempre fui muito 100% independente, muito correria, muito de buscar. E às vezes eu fico com dificuldade de tá mais pra baixo, pedir ajuda, de conversar, de confiar também nas pessoas. Então é esse equilíbrio que a gente tá buscando aqui em todos os episódios, né? De entender o que a gente tá sentindo, de seguir em frente com aquele sentimento e ser gentil nesse processo. Caroline, ela falou yoga, grounding. O que é grounding? Não sei. Será que deve se juntar com a galera? Exercício de respiração e meditação guiada. Eu meditação às vezes me ajuda também. Eu tento fazer. Às vezes é difícil chegar no ponto de conseguir aprofundar naquilo ali, né? Se minha mente estiver muito barulhenta, a minha mente é muito barulhenta, é um pouco mais difícil. Mas a meditação também me ajuda muito. Teacher Aline Gandra, com massagem terapêutica ayurvédica. Também não sei o que é isso. Vou pesquisar. Me salvou de noites de insônia por ansiedade. Boa. Olha, eu sou uma pessoa que eu durmo bem, durmo em qualquer lugar. Mas a minha ansiedade tá me fazendo até ter problemas com o meu sono. Então, tá complicado. Eliane Ribeiro, um docinho, né? Doce, ela botou aqui. Heloísa, música. A Beatriz Cardoso, resolver algo que tá acumulado. Parar e respirar. Lembrar que não estou no controle de tudo. Exatamente. Cadê tu, Prates? Daniel. Terapia, identificando a causa e me ocupando com coisas do presente. Boa. Nascimento JSN. Zumba. Tá e temporal, não melhoro. A pobre. Gostaria. Dei risada com esse aqui. Mas bora melhorar. A ideia desse episódio é que a gente consiga encontrar técnicas pra poder melhorar, né? Talvez você pegue aqui alguma ideia e tal. Ludmila Andrade. Ouvindo músicas que gosto. Eu percebo, né? Eu sou muito de escutar podcast. E foi um dos motivos que eu também criei um podcast. Por exemplo, na academia, enquanto eu tô fazendo musculação, eu gosto mais de ouvir podcast do que ouvir música. Mas o exercício de aeróbica, tipo, tá na esteira e tal, ou caminhando, correndo aqui, eu prefiro, às vezes, a música. Principalmente quando é ao ar livre, porque eu sinto que é mais difícil pra mim me manter no ritmo. E aí a música, principalmente músicas da Bahia, me traz esse gás e eu volto muito alegre, muito renovada. Mary Hillary, orando e entregando nas mãos de Deus, porque amanhã pertence ao Senhor. E isso também envolve a fé, né? A fé em algo, a fé em você mesma, acho que isso é muito importante. Não duvida de você mesma, sabe? Da capacidade que você tem de executar as coisas. A Marcela Medeiros falou, treinando meu corpo e desafiando a minha mente. Thaís Rocha, ela faz crochê, amei. Quando eu era criança eu fiz aulas de crochê. Rodrigo Jal, fazendo planos, principalmente de viagem, levando minha ansiedade para coisas boas. Isso do plano de viagem, pra mim, eu acho que vale um episódio só sobre viagem. O que é que vocês acham? Me conta depois. Mas o fato de ter algo novo pra viver me mostra que às vezes eu sou tão pequena no universo, né? Que o meu problema ele é tão maior. A minha cabeça projeta tão maior do que ele realmente é, por muitas das vezes. Então, eu gosto muito de viajar e viagem sempre me alivia a ansiedade. Nem sempre que a gente consegue fazer, né? Eu só consegui começar a viajar e ter esse hábito agora, depois de morar fora do Brasil. Então, isso tem 5 anos. Mas viajar sempre melhora os meus sintomas de ansiedade. Thales Garcia, dormindo. Maravilhoso. Thales é meu amigo. E dormir me ajuda muito também. Na época que eu terminei o meu outro relacionamento, que foi um relacionamento duradouro, eu tava muito ansiosa, porque eu tinha muitos planos pro futuro e que eu comecei a recalcular. E a ansiedade é isso, né? Esse apego ao futuro. Então eu fiquei muito ansiosa ali no primeiro mês e eu tava tendo dificuldade de dormir, comecei a fazer mais meditação nesse período e dormir tava me ajudando muito. Eu acordava e ia vivendo um diazinho de cada vez. Moraes Fernanda, contato com a natureza. Quitéria Severo, exercício de respiração. Exercício físico, ouvir música, ouvir podcast e rezar. Cave Mendes falou que vai malhar. Eu, Dani Reis, tenho desligado o celular e tem me ajudado muito. Eu tento muito me controlar para diminuir o meu uso do celular. Eu já consumo muito pouco.
comparado, assim, às pessoas que não produzem conteúdo, né? Que eu percebo que, por exemplo, eu até um dia desse não sabia quem era Maia Massafera. Me julguem, gente, mas eu acho que até hoje eu não sei. Eu sei o que ela faz. E ontem eu vi um vídeo de reação, né? De que ela entrou em coisa de aposta e tal, que a gente sabe que é um absurdo. Até eu já recebi proposta de coisa de aposta para ganhar 20 mil reais. E, lógico, recusei, porque é um absurdo, né? Usar pessoas que estão ali, geralmente classe C, que estão querendo chegar em uma qualidade de vida melhor e que acham que vai ter uma solução fácil. Esse não é o ponto do episódio, mas é importante falar, gente, não vai ter solução rápida, né? E aí, solução milagrosa. Por mais que a sua ansiedade queira que você resolva rapidamente, eu sei disso, eu também estou nesse lugar. Não tem solução, geralmente a solução rápida, ela pode ir muito rápido também. E aí eu sou um pouco alienada às vezes, né, de consumir, mas às vezes eu consumo conteúdo de pessoas que estão no mesmo nicho da produção de conteúdo. O nicho é tipo, é um segmento, né? Então eu produzo morar fora e viagem. O subnicho é viagem. E aí às vezes eu fico, pô, agora mesmo eu tô em uma fase de muita ansiedade também por causa da produção de conteúdo, porque não tá crescendo do jeito que eu quero no momento, né? Eu já falei aqui das metas pro TikTok, da meta pro Instagram, da meta aqui também pro podcast. E tá me dando uma angústia porque estou gravando esse episódio em julho. E eu me coloquei algumas metas para dezembro. E se não chegar até dezembro, eu fico, e aí? Eu sei que eu vou ter a força para recalcular a rota, mas eu já estou pensando, cara, dezembro tá logo ali. E esse medo vai me angustiando muito, porque eu preciso monetizar esse trabalho que eu venho executando para continuar fazendo ele. Porque a reserva que eu tenho está acabando, né? Inclusive, eu tô pensando seriamente em criar um apoia-se pro podcast, bem baratinho, mas que a gente consiga ter, sei lá, um episódio extra por mês, alguma coisa interessante assim. E eu quero saber de você aqui na caixinha se você teria interesse no apoia-se, pra, quem sabe, já no próximo episódio eu lançar ele, pra também já manter esse podcast vivo e a gente não esperar até dezembro, né? Vai que eu espero que tenha alguma marca que venha, que faça publicidade, uma marca que, né, tem um patrocínio aqui pra gente continuar trabalhando, eu e Adolfo, que é o diretor criativo e o editor, mas isso pode não acontecer. Então o Apoia-se é uma forma que possa ser um meio da gente continuar depois de dezembro, né? Pra nem eu e você ficar órfão desse bate-papo aqui. A Michelle colocou yoga, corrida e nas crises controlando a respiração. Dani colocou, eu tento perguntar e dizer pro meu corpo o que está acontecendo. Eu vou fazer isso mais. Eu esqueço disso, né? Quando eu tô indo pra ansiedade, eu esqueço muito disso. A Luana, que é minha personal, Luana Bião, treino. E encerrando aqui, né, essa caixinha, foi muito rápido, teve várias pessoas, então obrigada a todo mundo que mandou. A Petilo Rodrigues Almeida colocou, ouvindo seu podcast e andando com a minha cachorra. Obrigada, eu fico muito honrada de ajudar vocês de alguma forma a aliviar essa ansiedade, que eu sei que é um mal da nossa geração, né? Na verdade, eu acho que sempre foi. Mas é difícil, né? É difícil a gente falar sobre... Era mais difícil falar sobre isso, agora a gente consegue falar mais abertamente. Vocês se abriram aqui para falar o que vocês fazem nesse momento e compartilharam que se sentem ansiosos em muitas ocasiões. Então, obrigada por isso. Tô fechando aqui a caixinha, apareceu mais uma. Respiro, converso, me acalmando como se fosse a outra pessoa. Rafa Corsetti. A gente pode fazer um combinado, que aqui sou eu e você também. Juntar essas dicas todas e quando tiver uma crise de ansiedade, esse ser um guia para acalmar, né? O que é que tem agora no seu controle? O que é que eu tô fazendo aqui agora? Isso. Tipo, na sexta-feira, né, quando eu saí da terapia, foi me dando aquele alívio, né, de ter colocado, de ter entendido mais coisas sobre mim, sobre o momento que eu sou. E eu tô com esse medo de, cara, e se chegar dezembro e não rolar? Então, o que é que eu tenho agora que tá me trazendo ansiedade? Vamos lá, Indinha. É essa fase em que eu estou construindo um novo negócio e que eu estou 100% empreendendo no digital. Quais são os meus projetos? Aí você também vai entender os seus do lado daí, tá? Sou eu e você. Vamos lá pra essa troca. Os meus projetos no momento é monetizar as plataformas, não só esperando a monetização das plataformas, porque a gente sabe que é desafiador e que isso não acontece da noite pro dia, eu venho 5 anos produzindo conteúdo, criando produtos digitais e oferecendo serviços.
Tem a agência, que é o Você Vai Bora Viagens, em que eu ofereço o serviço de passagem aérea. O que é que falta para chegar lá? Que está aqui no meu controle agora, né? Para a empresa começar a render mais. É criar uma carteira de clientes e melhorar o meu custo para dar um melhor custo-benefício para o meu cliente final. E estou em busca disso. Não estou parada esperando acontecer. Então, tá, isso está no meu controle e esse é meu presente. Calma, diária, que você tem mais meses pela frente. O Instagram, você está fazendo o seu trabalho, você está produzindo, sabemos do algoritmo, você está tentando aprender, está buscando conteúdo, está buscando inspiração, está tentando remodelar, está tentando... isso para mim, gente, eu fico muito dividida, porque eu sei que conteúdo hoje em dia, ele é o conteúdo rápido, ele é conteúdo clichê também, e eu gosto do conteúdo longo. Ainda bem que eu tenho um podcast aqui. E eu gosto da informação, minha alma jornalística, ela grita por dar informação. Então, eu vou começar agora, a partir dessa semana também, a testar conteúdos rapidinhos, um pouco clichês na minha visão, mas que traz também lembretes, né? Eu postei ontem um lembrete, por exemplo. Então, eu quero ir por esse caminho de lembretes rápidos e tal. Inclusive, o algoritmo do Instagram mudou. A nova métrica para um vídeo viralizar, um Reels viralizar, é quantos compartilhamentos ele teve. Então, além de curtir, comentar e tal, que são importantes, mas o mais importante nesse momento é compartilhar. Então, toda vez que você vê o conteúdo no Você Vai Embora, lá no Instagram, e achar interessante, achar válido, compartilha com outras pessoas. Pode ser para um amigo, pelo direct, pode ser nos seus stories. Isso vai me ajudar muito a chegar na minha meta ali de 50 mil seguidores até final do ano no Instagram. E esses 50 mil seguidores é com o propósito que eu tenho para ver mais pessoas como eu do lado de cá, imigração. Tanto é que vai sair um infoproduto de como estudar em Portugal e também de um infoproduto para guiar a pessoa para conseguir trabalhos melhores aqui. Esse eu não vou contar muito, que é um projeto que ele está em construção. E eu estou muito feliz que ele está realmente... Eu sei que ele vai ser construído agora em agosto. Eu já bati martelo e me uni a 2 mulheres incríveis para isso. Mas eu gosto de contar as coisas para vocês quando tá 100% pronta. O e-book, por exemplo, ele tá 100% pronto. Tá nascendo. E aí, então, eu tenho vários meios, né? E eu quero... Além de chegar nos 50 mil ali, é importante para mim chegar nesses 50 mil para tentar chegar em mais marcas, as marcas me notarem mais, acreditem. É muito difícil ser notado por uma marca hoje em dia. Eu fico muito feliz com a comunidade que eu tenho, que isso é importante. Às vezes você tem 1 milhão de seguidores e não tem a força de uma comunidade de menos seguidores, mas que se importam com você e com o conteúdo que você faz, que é um conteúdo realmente relevante. Eu quero ter relevância, né? Eu quero realmente inspirar as pessoas, então eu não quero ser só mais uma produtora de conteúdo, eu quero que seja um conteúdo que agregue valor na vida de vocês. O podcast é onde eu trago a minha vulnerabilidade, é um podcast que eu tento muito não pensar ele com os olhos só de uma produção. Eu quero mesmo me aproximar de quem está do outro lado e tentar ajudar a aliviar a ansiedade, aliviar a tensão, aliviar a pressão, a se conhecer melhor. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso à terapia, a construir uma comunidade de mulheres mais fortes, mas que também saibam que às vezes a gente vai ser fraca, vai ser frágil e que tá tudo bem nesses dias a gente desacelerar, né? Minha mãe não aprendeu isso eu não aprendi com manhã no dia a dia, mas tô aprendendo na marra agora com os sinais de toda a minha história vindo à tona, e eu percebi isso na terapia, né? Falando do jeito que eu fui construída no automático, naquele ritmo de trabalho, do porquê eu tá tão ansiosa agora de que eu tenho uma melhor qualidade de vida. Então eu tenho esses projetos e eu até me emociono porque eu tenho muita fé que até dezembro vai dar certo e é muito medo de não dar. Então o que tá no meu controle agora é continuar trabalhando. Então eu peço pra você que tá aí do outro lado, ver o que tá no seu controle agora. É o continuar trabalhando, é o descansar, é sair de uma relação tóxica, é o dizer não para alguma coisa, é o dizer sim para alguma coisa. Pensa no que está mais causando ansiedade hoje. Hoje, para mim, é esse lado profissional. E eu sei que o que eu posso fazer é continuar trabalhando e testando. É o tempo que eu tenho. E que em dezembro, se nada disso tudo que eu falei der certo... eu vou ter aprendido alguma coisa e vou ter que recalcular a rota. Talvez seja um momento que doa muito, mas que eu espero de verdade que venha algo melhor depois. Então,
Eu espero escutar esse episódio de novo em dezembro. E... Não vou falar isso. Não vou colocar isso como métrica, né? Mas que eu escute em dezembro e que eu me olhe com ainda mais carinho. Tá bom, Indinha do futuro? Em dia de dezembro de 2024. É isso. O meu passado, ele me trouxe muitos traumas, muitas cicatrizes que me fazem quem eu sou hoje. Mas eu preciso me ater no presente. Hoje eu tenho uma pessoa muito bacana ao meu lado, tenho amigos muito leais e que sempre me apoiam. Tenho a mim mesma, que tem uma trajetória incrível e que sei da minha autenticidade, da minha história, de quem eu sou. Eu reafirmei muita coisa no Caminho de Santiago. Tem um episódio todo sobre isso aqui. E que bom que eu tô mais convicta de quem eu sou e que eu sempre tô aqui pra lutar pelos meus sonhos. Obrigada a mim mesma. Obrigada, Indinha. Você é 10. E é isso. Vou tentar agora, a partir dessa semana, escrever o diáriozinho. Porque eu sempre escrevo quando eu tô abafada já, sabe? Eu venho escrevendo nos últimos tempos. Ou quando eu tô muito feliz, ou quando eu tô muito triste. E é isso. Eu tô muito nos dois extremos, sabe? Então eu vou escrever todo dia, como um diário mesmo, só pra desafogar as ideias. Eu tenho um caderninho que eu tenho desde a Irlanda, mas eu descobri também um aplicativo no meu iPad, coloquei ele pra quando eu estiver viajando e tal, não puder levar o caderninho, é o Noteful. Então se você quiser também, tiver como, pode baixar aí. E tentar me ater esse presente pra poder não deixar a ansiedade definir quem eu sou. Porque eu tô mais triste, mais estressada, mais agoniada, mais angustiada por causa desse momento profissional de muita transformação, de muito teste, de muita imprevisibilidade, né? Porque é isso, são coisas de que eu tenho metas, tenho um plano de negócio e tudo mais, mas que talvez realmente eu não consiga, né? Chegar nos 50 mil ali. Então, talvez eu não consiga monetizar no TikTok ainda esse ano. Talvez eu lance os 2 infoprodutos que eu quero muito. Tem a minha mentoria também, né? Que eu abri a mentoria e tal. Talvez eu coloque tudo isso, né? A mentoria pra você que tá pensando em morar fora. Ter um bate-papo diretamente comigo, a gente entender a sua realidade, fazer um planejamento junto pra você aplicar um plano de ação. Então pode ser que tudo isso não dê certo. Eu acho que não. Eu espero que não. Estou trabalhando e dando o meu melhor para que não. Mas pode ser que não e que eu tenha que, sei lá... Eu me vejo muito como empreendedora, né? É minha alma, eu gosto de movimentar, eu gosto de pensar em novas ideias, minha mente é muito criativa e tudo mais. Mas é isso, eu não tenho tanto tempo pra, financeiramente falando, para poder esperar, né? Então temos esse presente que é julho. Estou gravando esse episódio dia 15 de julho de 2024. Ele vai ao ar no dia 17, espero eu. E toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado. Me comprometo em dezembro a gente trocar uma ideia sobre esse assunto. E eu vou falar de forma muito honesta o que aconteceu, seja pro bom ou seja pro mal. Mas eu espero que você, aprendiz maravilhosa, maravilhoso, maravilhose, que está me escutando agora, se atenha ao seu presente, vê o que está realmente no seu controle, que é a expectativa sua, que é a expectativa do outro, e tenta colocar coisinhas no seu dia a dia para te ajudar a lidar melhor com isso. A minha é ler um livro que... às vezes eu tô lendo livro, aí eu tô lendo livro buscando aprender alguma coisa, eu tento desacelerar, porque eu tô sempre o tempo todo medindo a minha produtividade. Então, tô lendo esse livro, que já tô quase terminando, que é um livro de suspense, que não tem nada a ver com produção de conteúdo e tudo mais. Ir no cinema, vai sozinha quando não tiver companhia, vai tomar um café sozinha, vai fazer uma coisa sozinha, seja ir na esquina, ir num lugar que você sempre espera alguém para ir, vai sozinha, se reconecta com você, com as suas ideias, contempla o silêncio um pouco, tá? Vai na academia, tenta cuidar da sua saúde física, tenta cuidar da sua saúde mental, tenta colocar endorfina, né, nesse corpício, tenta aprender uma habilidade nova, né? Para mim o pole dance é um desafio. Estou melhorando no meu processo e é uma coisa que eu tô fazendo sem me pressionar, então isso já é um ponto positivo. Mas tenta ver isso, né? Agora mesmo, eu tô falando do ponto positivo, de fazer o pole dance sem me pressionar. É uma coisa que eu não lembro. Então, eu não sou esse fracasso que às vezes a minha ansiedade diz que eu sou, entende? Agora mesmo eu tô retomando a minha prática pra dirigir. Acho que eu já falei isso em algum podcast. E toda vez que eu pego no volante eu fico muito nervosa, muito estressada, com muito medo de cometer erros. E com muito medo de estar treinando
e nunca aprender a dirigir de novo. E eu sei que isso é improvável, né? Talvez é isso que eu falei. Eu sei que eu não vou ser boa em tudo, talvez eu seja uma má motorista, mas eu quero a minha liberdade para poder ir na academia, porque a academia é longe da minha casa, né? Então eu preciso de carro. E geralmente eu vou de carona, e eu não quero ir de carona, eu quero ir na hora que me der na telha, sem depender de ninguém. E hoje mesmo eu peguei a academia na volta, né? Eu peguei a academia na volta. Peguei o carro na volta da academia e trouxe. Cheguei em casa, né? Mas quase bati no carro na hora de dar a curva. E eu sei que foi por pura ansiedade. Eu tô muito tensa nesse processo. Então, o que é que eu tenho no presente? Um carro para treinar e tempo suficiente para poder aprender. E não preciso pegar pista e tal. É só ir pra academia, que é pertinho, 15 minutos. Então, calma, Indinha. Esse é seu presente. Em dezembro eu conto pra vocês se eu já tô indo pra academia sozinha. Eu espero que sim, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu espero que esse episódio seja um abraço apertado em você. Pra eu saber que você escutou o episódio até o final, eu vi isso em um outro podcast, né? Pra gente entender quem ficou até o final, ela sempre coloca pra comentar com emoji. Então, você vai colocar um emoji aqui, que é aquele das mãozinhas apertadas, que a gente tem esse combinado, né? De quando estiver ali muito ansiosa, tentar escutar de novo esse episódio, pra você se lembrar de coisas que você escutou aqui, talvez você possa anotar também. Se vocês anotarem, gente, me fala, porque eu quero colocar também uns posts no feed com as frases que mais impactaram vocês. Então eu adoraria que vocês me mandassem isso e me fala se o Apoia-se também faz sentido pra você do lado daí. Obrigada a todo mundo que mandou feedback ali no Instagram. Eu vou colocar mais temas ali. E obrigada por me escutar até aqui, por me fazer, por me deixar fazer parte da sua rotina e me deixar entrar na sua casa hoje, ou no seu carro, ou enfim, no seu fone de ouvido. Um cheiro, te espero. Um cheiro, te espero na próxima quarta-feira. E lembra que aqui na descrição do episódio tem todos os links, o link pra você mandar áudio, pra você interagir e todos os meus arrobas também nas redes sociais. Até mais, aprendiz. Um cheiro, se cuida e boa semana. Mas o que realmente está me movimentando um pouco mais em relação a me priorizar foi o último episódio que você gravou. Você tinha falado que tu ia deixar de ir pra academia, eu acho, porque tu tinha que trabalhar. Ou que você estava falando sobre o fato de tu estar viajando e da crise de ansiedade que você teve. Porque você pensou, tipo assim, eu tô aqui viajando e tal, eu deveria estar trabalhando, tem um monte de coisa pra fazer de trabalho. E aí você falou, né, que a gente tem que se priorizar antes, cuidar da nossa saúde. E priorizar a pessoa que a gente antes do trabalho, né? E aí, toda vez que eu penso em não ir pra academia, porque eu tenho que gravar, estou adiando um pouco o trabalho, também não vou mentir, porque eu não sou cachorra. Mas, assim, são coisas adiáveis, porque não é nada de super urgente. Eu lembro de você falando que a gente tem que se priorizar antes de priorizar o trabalho, priorizar a nossa saúde. Então, toda vez que eu penso em não comer, porque eu não vou ter tempo de comer, porque eu vou chegar atrasada no trabalho, claro que eu deveria me planejar um pouco melhor, mas às vezes eu tô muito cansada, dormi mais um pouquinho do que eu deveria. Mas eu penso, cara, eu preciso comer. Meu corpo precisa de comida. Eu preciso priorizar isso. E eu lembro de você, amiga. Amiga, uma frasezinha que tu falou no podcast mudou. Tá mudando os meus dias, os últimos dias aí. E é a primeira vez que eu acho que eu vou pra academia tantos dias seguidos. Eu só não fui no domingo porque eu trabalhei o dia inteiro. O Vitor tá sempre indo comigo, né? Então, óbvio, ele me ajuda muito a ficar focada. Ele fala, amor, tal hora, vamos lá e tal, levanta. Ele deixa café escrito ali pra mim em cima do coisa, falando, maceta seu cafezinho de manhã. Enfim, mas eu tô me sentindo muito bem. E eu não posso dizer que não é exercício físico, velho. Tipo, é claro, é acordar um pouquinho mais cedo, é exercício físico. E eu tô me alimentando melhor em determinadas horas e, enfim, de tipo de comida também. Mas só isso mesmo, eu só queria te falar que você é muito responsável por isso. Eu te amo e você é foda, você é foda. Você é uma fonte de inspiração pra mim. Sempre foi, sempre será.